Quem tem medo de ser cancelado, de ser cancelado, de ser cancelado? Eu tenho. Vamos conversar sobre o livro do Fernão Capello Gaivota, que é um livro que eu sugiro para todo mundo que eu conheço. Na verdade, acho que eu nunca sugeri a ninguém até hoje, mas então estou sugerindo agora. Eu sou Felipe Rosenwald e esse vai ser um dos vídeos mais especiais que eu já fiz no canal, porque eu amo demais essa história. Vambora! O Fernão Capello Gaivota, ele era uma gaivota um pouco diferente. Enquanto as outras gaivotas elas iam dia após dia só em busca de restos de comida, de lixo, nos navios pesqueiros, o Fernão Capello Gaivota ele achava que a vida de uma gaivota poderia ser um pouco mais, ou talvez muito mais, do que você todo dia acordar, ir comer lixo, brigar com as outras gaivotas e voltar. Então ele começou a usar o voo dele de uma maneira artística, voando, fazendo loops, fazendo movimentos incríveis aerodinâmicos. Porém, o que acontece? Vocês acham que as outras gaivotas gostavam do fato do Fernão Capello Gaivota ficar se movimentando desse jeito? A resposta é não. Nem mesmo os pais dele gostavam disso. Reclamavam que ele deveria ir logo lá comer com as outras e ficar disputando lixo. E mesmo que ele cada vez estivesse ficando mais poderoso assim na maneira como ele voava, a ponto de conseguir mergulhar e pegar peixes muito melhores do que aquele lixo que as outras gaivotas comiam no navio pesqueiro, ainda assim o Fernão Capello Gaivota era visto como um cara que está fazendo uma coisa profundamente errada em relação às tradições do bando. Sim, bando, essa é a palavra com a qual as outras gaivotas se descreviam. E depois de tanto se esforçar para ser aceito e tal, ele chegou uma hora que ele viveu uma bad, que foi quando ele pensou, não deve ser da natureza de uma gaivota fazer as coisas que eu faço. E aí ele começou a pensar em desistir, mas depois ele viu que havia meio que uma força invisível que puxava ele a fazer aquilo que ele realmente amava, que era voar de uma maneira diferente das outras gaivotas, ou seja, viver de uma maneira diferente. Até que finalmente os anciãos e tal chamaram ele para trazer um comunicado muito importante. E como nesse momento ele estava voando, literalmente, ele achou que iam dar para ele alguma coisa de honra e tal, mas a verdade é que ele foi cancelado. Fernão Capello Gaivota foi cancelado. Ele passou a ser um pária. Pária é a palavra que significa nos dias de hoje cancelado, ou seja, ninguém mais vai falar com você, ninguém mais vai olhar para você, e ele ainda ia ter que ir para bem longe, onde ele não ficasse junto com o resto do bando, porque ele seria considerado assim uma má influência. Então ele foi embora, praticou mais do que nunca as coisas do voo dele, bancou o desejo dele, até que ele foi para um outro plano que não é exatamente o céu, né, esse outro plano, mas é um plano em que ele tinha outras gaivotas que, assim como ele, queriam usar o voo para outras finalidades que não fosse só pegar peixinho. Até que depois de um longo treinamento nesse outro plano, ele voltou para o planeta Terra, encontrou outras pessoas, outras gaivotas. Olha como a gente se identifica, né, com a história delas, como as gaivotas já passam a ser pessoas quando elas começam a pensar. E ele foi em busca, então, de outras gaivotas canceladas, outros párias nessa história. Ele começou a ensinar os voos que ele aprendeu, até que, de repente, ele já estava com várias outras gaivotas voando da maneira como ele voava. Então ele voltou lá para o bando, junto com todas as outras gaivotas, e mostrou, olha, vocês podem ter me cancelado, mas eu estou me descancelando. Até porque aqui eu estou com uma galera boa, uma galera top, que reconhece que o que eu faço é legal. E aí cada vez mais gaivotas foram se juntar a eles. Até que finalmente chegou a hora de Fernão Capello Gaivota ir embora e deixar os aprendizes dele dando aula para outros aprendizes menores, assim, que estavam há menos tempo voando. E aí o que aconteceu? Ele passou a ser meio que canonizado, virando um santo, o Santo Fernão Capello Gaivota, a ponto de que as gaivotas já tinham algumas que odiavam, já tinham algumas que amavam, e tinham muitas que não sequer voavam porque achavam que elas não poderiam fazer isso, porque seria algo sagrado você voar como Fernão Capello Gaivota. Então, nesse momento, o autor, o Richard Bach, deixou pra gente uma reflexão que é sobre a idolatria. Na idolatria, no cancelamento, geralmente existem dois polos. Existe o polo de você idolatrar e existe o polo de você odiar. É a mesma coisa que você colocar no pedestal o seu ídolo, mas assim que ele tiver o primeiro desvio, você empurra ele do pedestal. E no caso, se esse seu ídolo já tiver
passado para outro plano, como foi o caso do Fernão Capelo Gaivota. Ele não morreu, ele só foi para outro plano, que é como o livro descreve, assim, seriam tipo uns estágios e tal, do voo e tal, da evolução das gaivotas. Mas o que eles mostram é que, quando ele já foi para outro plano, as outras gaivotas simplesmente achavam que seria uma heresia e preferiam ficar cantando músicas em louvor ao Fernão Capelo Gaivota do que de fato praticar aquilo que ele tinha ensinado, que era a nobreza através do voo. Então, o autor deixa pra gente uma reflexão. Será que vale a pena mesmo colocar os nossos ídolos num pedestal para depois empurrar eles ou para depois ficar cultuando eles sem sequer aproveitar as boas lições que alguns passam, outros nem tanto? É isso que eu deixo para você de pergunta. Será que vale a pena essa idolatria? Ou será que Fernão Capelo Gaivota mostrou pra gente que, na verdade, o que existem são gaivotas que estão querendo ir além daquilo que foi empurrado goela abaixo delas, mas que até quando elas mostram que elas podem ir um pouco mais do que foi empurrado por goela abaixo delas, as outras que olham continuam achando que essa tinha algo de muito especial, algo que nenhuma delas jamais vai poder fazer na vida, porque é algo meio que santificado. Qual é a nossa relação com os nossos ídolos? A relação que tiveram com o Fernão Capelo Gaivota foi assim, amor e ódio. Mas Fernão Capelo Gaivota em nenhum momento deu mole e continuou fazendo aquilo que era da natureza dele, que era voar. Talvez nem fosse tanto da natureza de uma gaivota, mas ele pensou, sabe? E daí? Eu vou fazer porque eu amo. Ele passou a fazer bem feito, mesmo que as gaivotas que tenham vindo depois não tenham seguido exatamente os passos ou o voo do Fernão Capelo Gaivota. Então, me fala aqui embaixo o que você acha dessa história, o que você acha de terem cancelado o Fernão Capelo Gaivota, e o que vocês acham das gaivotas que sobraram e ainda assim não souberam reconhecer a liberdade pré-adquirida por elas. Fala pra mim aqui nos comentários. Até quinta-feira que vem, 7 horas da noite.